Irmãos, abramos nossas Bíblias mais uma vez no capítulo 5 de Lucas. Lucas, capítulo 5. Vamos fazer uma leitura desde o verso 27. E hoje enfocaremos a porção dos versos 35 a 39. A parábola que o Senhor contou nesse evento na casa de Mateus. Lucas 5, 27. Passadas estas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira pedaço de veste nova e a põe em veste velha, pois que rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois que o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente, ou o velho é melhor. Vamos orar. Amado Pai Celestial, mais uma vez nos reunimos com Tua Palavra santa, aberta diante dos nossos olhos, para que seja exposta aos nossos corações pelo Teu bendito, santo Espírito. Por isso confiamos nossas vidas às Tuas mãos. Carecemos que Tu mesmo, pelo Teu Espírito, sopres Tua Palavra ao nosso coração. Tu és o pão da vida, nosso Senhor. Tu és a água viva, e Tuas palavras são espírito e são vida. Por isso te pedimos que assim Tu fales ao nosso coração nessa noite. Não nos deixes sair daqui vazios, mas cumpre aquilo que está no Teu coração para esse tempo de comunhão. Assim nós confiamos na habilitação plena do Senhor para falar e para ouvir a Tua palavra. Oramos no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós comentamos na reunião anterior os versos 27 a 35. E como já fizemos um comentário longo, usando toda a reunião anterior, nós, claro, não iremos voltar a ele, porque vamos seguir hoje para essa parábola. Eu quero apenas, para entrar nela, relembrar os irmãos dos 4 passos que demos, já que hoje estamos dando esse último, para que então seja refrescado no nosso coração, mente e memória, o que já temos sido ministrados pelo Senhor. Nós temos dito que esse capítulo 5 de Lucas é um capítulo bastante singular em todo o seu evangelho, no sentido de apresentar a dinâmica do trabalhar do Espírito Santo nos odres novos, como são chamados aqui. Ele é único.
Os irmãos não irão encontrar nenhum outro capítulo em todo o Evangelho de Lucas que irá mostrar o trabalho processual, de ponta a ponta, do Espírito Santo, produzindo ou formando vasos novos para conter esse vinho novo. Não é apenas porque essas palavras, odres novos e vinho novo, estão apenas aqui no capítulo 5. Não é apenas por isso. É porque o processo todo é descrito apenas no capítulo 5 de Lucas. Então, por isso, os irmãos veem que nós temos sim um capítulo muito singular. Os irmãos se lembram qual foi o primeiro passo que demos? A pesca maravilhosa fala do primeiro ato do Espírito Santo nos vasos, para que eles sejam trabalhados, ampliados, preparados, formados, para conter o vinho novo de modo pleno. Sempre vamos manter essa palavra pleno em mente, porque estamos falando de um trabalho processual, até a plenitude. Então, o primeiro passo do Espírito Santo é o quê? Convicção, podemos até pôr no plural, convicções cada vez mais aprofundadas do pecado aos pés de Jesus. Só isso irá nos manter seguros. Do contrário, nós iremos sempre confiar no que somos. Capacidades, recursos, esforços, etc. Então esse é o primeiro passo necessário. Que o Senhor encontre lugar para nós, para que esse na tua luz vemos a luz, seja cada vez mais real em nós. Irmãos, nós temos morando em nós, se somos cristãos genuínos. Realmente nascemos de novo, demos o testemunho disso em nosso batismo e vivemos vidas coerentes com esse testemunho. Como também enfatizamos em reuniões passadas. Não esquecidos da purificação dos pecados de outrora. Então, na sua luz, vemos a luz. Novas e mais profundas convicções de pecado diante do Senhor. Graças a Deus, esse caminho está aberto para todos nós. Segundo passo, a cura do leproso. Nós vemos que a ênfase não é exatamente cura, embora a lepra seja uma doença. A ênfase é purificação. O leproso não disse, eu sou um doente, cure-me. Ele disse, se tu queres, podes purificar-me, porque eu sou imundo. Então, o segundo passo consequente de luz naquilo que somos, em nós mesmos e por natureza, consequentemente, o próximo passo é purificação. Purificação cada vez mais íntima, meus irmãos, em terrenos que ninguém vê. Só aquele que tudo vê, que sonda a mente e o coração, e que vem morar em nós para realizar uma tão grande salvação. E não uma salvação medíocre, uma salvação que nos faz, aliás, ela nunca faz, né? Ela nunca tem essa intenção de nos fazer religiosos, formais, ritualistas, praticantes de religião. Mas purificação nos setores mais íntimos do nosso coração, de modo que esse vaso possa ser cada vez mais ampliado. Esse é o resultado de convicções cada vez mais profundas do que somos na luz do Senhor e de purificação cada vez mais profunda. O vaso é ampliado. Lembra aquela palavra de um dos profetas? Alarga o espaço da tua tenda. Muito necessário ouvirmos isso nos dias em que vivemos, meus amados irmãos. Nos dias em que, no que concerne à ideologia secular, filosófica, o espaço da tenda do mundo, ele está se ampliando a ponto de não ter mais limite algum. Para nada. Quão necessário é que nós, que temos o vinho novo, pela misericórdia, bondade e graça de Deus, permitamos que o espaço de nossos vasos, de nossa tenda, seja ampliado, para que nós possamos ser expressão cada vez mais bonita, rica, da graça maravilhosa que tem sido revelada ao nosso coração processualmente. Não é? Depósitos e depositários da maravilhosa graça. Enquanto o mundo segue um curso ladeira abaixo, sem retorno.
até que o Senhor venha. Mas louvado seja o nosso Deus. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nós temos essa palavra profética, a palavra de Deus, a palavra rema, a palavra viva, eficaz, que é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Até que o dia clareie, nós a teremos, pela graça de Deus. Por quê? Porque o Senhor promete para aqueles que o amam e que têm sido fiéis a Ele, que Ele porá uma porta aberta sobre nós e para nós, que ninguém poderá fechar, conforme sua promessa à Assembleia de Filadélfia. Então, graças a Deus, porque estamos incluídos em toda essa beleza e chamados para isso. Não vamos viver vidas cristãs pequenas, meus amados irmãos. Não vamos reter coisas, esferas, áreas do nosso coração, do nosso Senhor. Não vamos achar que o Senhor se contenta em que nós possamos frequentar reuniões. Vamos dobrar diante do Senhor e pedir a Ele, e dizer a Ele, em primeiro lugar, que queremos agarrar nas mãos dEle, para que Ele vá conosco em áreas mais íntimas do nosso coração. E mude nosso caráter, mude nossa conduta, mude nossos relacionamentos, mude nossas amizades, mude os ambientes que frequentamos, os prazeres que temos, os alvos, os motivos, as metas. Ele pode, mas Ele pergunta para nós: queres ser curado? Então, esse já é o terceiro passo, o paralítico. O Senhor o curou e realizou toda aquela maravilha na vida daquele homem. Em primeiro lugar, perdoando seus pecados, porque aquela enfermidade era resultado de vida pecaminosa. Assim como outros exemplos que já citamos na própria Escritura. E finalmente demos o último passo. Quanto ao paralítico, qual é o tema? Uma nova e muito mais eficaz capacitação. Sendo convencidos cada vez mais profundamente do que somos à luz do Senhor, sendo purificados cada vez mais intimamente, nós precisamos, depois desses dois aspectos que tratam questões, digamos, negativas, nós precisamos ir agora para a questão positiva. Porque não basta apenas ficar livre de, nós somos chamados para sermos livres para o Senhor, para o nosso Deus que nos amou e se entregou por nós. Então, a questão ligada à cura do paralítico é uma nova capacitação. Já estudamos. E a questão ligada ao grande banquete que Mateus ou Levi deu ao nosso Senhor, foi nosso último passo, está ligado ao fato de que então o último elemento a ser trabalhado pelo Espírito Santo em nossas vidas é gerar em nós de verdade um novo e supremo interesse e uma nova e suprema ocupação. Que interesse? Os interesses dele. Que ocupação? Uma ocupação com ele. Lembra-se de Maria de Betânia? Marta amava o Senhor. Nunca tenha dúvida disso, amado irmão e irmã. Amava tanto que foi lá para a cozinha fazer uma refeição boa para ele e para um monte de homens que o acompanhavam naquela casa, seus discípulos, porque ela o amava. Mas ela inverteu prioridades. Então nosso Senhor chamou a atenção dela no sentido das prioridades, para que assentasse aos pés dele e se ocupasse com ele, antes de se ocupar com o almoço, ou com o serviço a ele. Então uma nova e suprema ocupação. Que o Senhor seja assim para nós, meus irmãos. Porque como já diz uma querida irmã entre nós, a vida cristã nunca poderá ser improvisada. O que nós temos do Senhor, nós temos do Senhor. Não podemos improvisar algo do Senhor. Ou temos ou não temos. Então, graças a Deus por esses 4 passos. Graças a Deus porque eles são processuais. E graças a Deus porque cada vez que somos reintroduzidos no primeiro, andando na luz do Senhor, os outros vão se seguindo. Mais puros. A si mesmo se purifica, o que diz João, 1 João 3, que todos aqueles que têm essa expectativa da gloriosa vinda do Senhor, diante da qual nós estamos
às portas, a si mesmo se purifica. Todo o que nele tem esta esperança, a sua gloriosa vinda, vê-lo como ele é. Então o texto segue assim: assim como ele é puro. Graças a Deus, o caminho aberto está. Então, esses 4 passos tendo sido dados, um item relacionado ao último, eu gostaria de retomar, então vamos para a parábola rapidamente, para termos tempo para ela, já que ela é muito significativa. E o passo é o seguinte: Levi, ou Mateus, ele deu um banquete a Jesus. Se você olhar de novo o verso 29, então lhe, e não lhes, lhe ofereceu Levi um grande banquete. A quem ele ofereceu? Àquele que lá no verso 27 disse a ele: segue-me. E ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. Então, Levi oferece a Jesus um grande banquete. E aqui, essa é a única nota que quero tomar sobre esse elemento, para avançarmos. Escute bem de novo. Assim como na cura do paralítico, olha o paralelo entre o terceiro e o quarto passo. Cura do paralítico e o banquete de Mateus. Aqueles 4 amigos introduziram aquele paralítico e o puseram, 2 vezes nós vemos essa expressão no relato, diante de Jesus. Certo? Agora, o que Levi está fazendo? Levi deu um grande banquete a Jesus. E o que ele fez? Ele colocou também numerosos, está aí no texto. Numerosas pessoas, em particular publicanos, pecadores, fariseus, estavam lá também, você vê pela sequência do texto, e escribas. Olha o que Mateus fez. Ele colocou publicanos, que como nós vimos também eram paralíticos, né? O paralítico da coletoria, podemos dizer. Publicanos, pecadores de todo tipo, fariseus e escribas, na casa dele, diante de Jesus. Não é maravilhoso? A mesma atitude dos 4 amigos do paralítico foi a atitude do ex-paralítico Mateus. Aquele que só sabia fazer dinheiro, coletor de impostos. Tão rico que ele deu um grande banquete e encheu a casa com todas essas pessoas. Né? Porque agora ele está queimando as pontes atrás dele. Terminou essa vida. Agora o interesse de Mateus e a ocupação dele é Jesus. Deu-lhe um grande banquete. E convidou, então, repetindo, publicanos, pecadores, fariseus, escribas, para pô-los diante de Jesus. Vamos então para a sequência do texto. Os versos 33, eles fazem um preâmbulo com relação à parábola que já iremos estudar. Quando aqueles fariseus que inicialmente fizeram uma pergunta aos discípulos de Jesus, também vimos quão bonito isso é, e ao invés de os discípulos responderem, Jesus se antecipou e respondeu por eles. E disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Dizendo: é por isso que eu estou aqui, em meio aos doentes, porque eles são os doentes. Eu sou o médico que foi enviado da parte do Pai, o único que pode curá-los. E sãos não precisam de médicos. E nem justos, ou que se consideram justos, é claro, já que não há nenhum justo. Então nosso Senhor está usando um tom, e não vejo outra palavra para usar aqui, senão irônico, não é? Mas ele tem uma ironia que não é a nossa, uma ironia santa. Então ele disse: eu não vim chamar justos, ou aqueles que se consideram justos, ao arrependimento. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento, porque os que se consideram justos não necessitam de arrependimento no conceito deles, né? Então, a pergunta agora é dirigida diretamente a Jesus no verso 33, dizendo que os discípulos de João e também dos fariseus frequentemente jejuam, e aí eles fazem uma acusação grave. Eles dizem que os discípulos de Jesus são comilões e beberrões, no verso 33. Quando ele diz: os teus comem e bebem. Os de João, os fariseus, jejuam. Ah, meus irmãos, nosso Senhor já tinha falado desse jejum praticado aqui. Lá em Mateus mesmo, o Levi, que deu esse banquete, ele registra isso no capítulo 6. Que quando eles jejuavam, eles desgrenhavam seus cabelos e deixavam o seu rosto bem abatido. Para parecer a todos que eles estão sofrendo, porque eles estão sem comer, jejuando,
porque eles temem a Deus. Um jejum hipócrita. Mateus capítulo 6. Então, o nosso Senhor Jesus responde de maneira maravilhosa. Ele diz que seus discípulos não são comilões e nem beberrões. Seus discípulos festejam porque o noivo está com eles. E nós falamos que no capítulo 3, Jesus é o vaso no qual Deus se deleita. Capítulo 3 de Lucas. No 4, Jesus é o pregador e o libertador. O Espírito do Senhor está sobre mim. Capítulo 4. E no capítulo 5, ele é o noivo. 2 vezes nós vemos a palavra noivo, no verso 34 e no verso 35, né? Isso, 34 e 35. Então nós entramos na parábola no verso 36. E nós falamos para os irmãos que essa provavelmente tenha sido a primeira de todas as parábolas que Jesus proferiu. E se ela é a primeira, ela é prenhe de significado. Cheia de significado, porque é a primeira. Então nosso Senhor quer nos dar lindas e profundas lições. Então vamos a elas. Primeira coisa importante para começarmos a entender essa parábola. Há uma ideia geral e depois há especificidades, porque nosso Senhor é o mestre. Então qual é a ideia geral da parábola? A ideia geral é, o Senhor vai contrastar a religiosidade externa, formal, puramente litúrgica, ritual e, consequentemente, oca, vazia. Religiosidade externa, que não serve para nada, senão para aplacar a consciência da pessoa de que ele é um religioso, mas vai terminar a vida no inferno. Para isso que serve a religião, ou a religiosidade externa, sem realidade espiritual. Então o Senhor vai tomar isso, que é algo tão grave, para ele tão grave, por isso está aí na primeira parábola. Jesus já está imediatamente com essa parábola colocando uma espada na religiosidade externa, formal, repetindo, ritual, puramente litúrgica e finalmente vazia. E ele contrasta com o quê? A religiosidade externa. O contraste é a realidade espiritual. Religiosidade externa, realidade espiritual. Irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Onde há genuína realidade espiritual, não há religiosidade puramente externa. Que podemos até trocar essa palavra por hipocrisia, né? Uma vida de ator, representando um papel, mas que não tem nenhum conteúdo interno, nenhuma realidade, um sepulcro caiado, para usar a expressão do Senhor. Por fora, branco, não é? Caiado, mas por dentro, ossos de rapina e perversidade. São palavras do nosso Senhor. Então, na primeira parábola, possivelmente a primeira de todas que o Senhor proferiu, ele está ocupado com isso. Sabe, irmãos, o que nosso Senhor está dizendo? Vamos ver à medida que avançarmos. Ele está dizendo, a religiosidade externa é o caminho da maldição. É o caminho para aplacar a consciência do homem, a chamada consciência religiosa, mas não conceder nada de real a ele. É puramente externa, são práticas, são ritos, que se praticam sem nem saber por quê exatamente. Não é? A religiosidade não é assim, irmão. Antes de conhecer o Senhor, quem sabe, você não foi um praticante de religião, talvez? O que ela te trouxe? Então, esse é o contraste. Religiosidade externa e realidade espiritual. Agora, vamos para as especificidades. E aqui está o esboço, para entendermos a parábola. Quais são as especificidades? O Senhor faz um triplo contraste usando essas especificidades que vou mencionar aqui. Então, dentro da ideia geral da parábola, que é sempre na tríade que eu vou citar aqui, a ideia geral domina, é a mesma. O Senhor não muda de ideia, a ideia é essa. Ele quer trazer à mente deles a religiosidade puramente externa, contrastando com a realidade espiritual genuína. Então o que ele faz? Ele usa uma tripla figura. Então nós temos aí o quê? Veste velha, por um lado, veste nova, por outro lado. Primeiro par. Veste velha, veste nova. Está aí na parábola. Depois nós temos um segundo par. Odre novo, odre velho. Certo? E temos um terceiro par.
vinho novo e vinho velho. Então são 3 pares, com a mesma ideia. Então, para o lado de cá, o lado da velhice, a veste velha, o odre velho e o vinho velho, todos os 3 representam a religiosidade externa, formal e vazia. Agora, a veste nova, o odre novo e o vinho novo, todos os 3 representam a realidade espiritual que só pode ser produzida em nós, nos vasos, por obra do Espírito Santo. E agora, por favor, já que tocamos nisso, queria que você também registrasse uma nota para a sua meditação. Como o Espírito Santo pode produzir essa realidade espiritual nos vasos? Aí nós olhamos para trás nesse capítulo. Tão simples, se fizermos essa pergunta. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser cheio dessa realidade espiritual. Eu não quero ser um religioso, formal, ritual, oco, vazio. Eu quero ter realidade espiritual. Como é? O que eu faço? Qual é o processo para que o Espírito Santo me torne um odre novo, para ser cheio com vinho novo? A resposta está aí no capítulo. Cada vez mais profundas convicções de pecado aos pés do Senhor. Cada vez mais profundas e íntimas purificações. Cada vez mais profundas e íntimas capacitações. Para que nós possamos viver através da vida do Senhor. Afinal de contas, o que há em nós por natureza? Não é? A vida dele é que é santa, ele é manso e humilde de coração. É ele que tem amor constante, paz constante, alegria constante, domínio próprio constante, pureza constante, longanimidade constante, fidelidade constante, fruto do Espírito. Não é? Então não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Capacitação. E por último, novo interesse. Não é? Como já explicamos, nova ocupação. Esse é o caminho, irmãos. Então nós temos um caminho de 4 passos. E que lindo é, porque ele vai lá na pedra fundamental, não é? Vai, começa lá. Mais profunda convicções de pecado. E ele termina na pedra de remate. Novo interesse e nova ocupação. Então guarde isso. Esse é o caminho pelo qual o Espírito Santo produz vasos novos. Não vamos nos esquivar desse caminho, porque não há outro. Só há esse. Único. Não há uma via lateral. Não podemos chegar lá por nenhum outro caminho, só por esse. Por isso esses 4 passos são tão preciosos. Agora precisamos ir devagar na tríade, para compreendermos bem, com a ajuda do Senhor. Vamos para a primeira, verso 36. Acho que seria bom lermos mais uma vez. E vamos ver o primeiro contraste, veste nova e veste velha. Verso 36. Também lhes disse uma parábola. O também é importante, porque o Senhor está falando na mesma ambiência, óbvio, para as mesmas pessoas, e tratando com o assunto da religiosidade. Tanto é que eles falaram do jejum aí, não é? E o Senhor, então, falou sobre o fato do noivo estar com eles. Que esse jejum que eles praticavam não tinha realidade, era um jejum formal, religioso. Como Mateus 6 explicou. Então, também, importante essa palavrinha, por fazer a conexão. Também lhes disse, para publicanos, para pecadores, para fariseus, para escribas, todos que estavam ali. Lhes disse uma parábola. Ninguém tira pedaço de veste nova e a põe em uma veste velha. Particularmente, mais estritamente, veste na Bíblia fala exatamente de hábitos. Por isso você sabe que até mesmo essa chamada batina, né, que alguns que se dizem sacerdotes usam, é chamado de hábito, né? Você já ouviu esse nome? O hábito do sacerdote ou do padre, não é? Porque esse hábito, essa veste, fala de algo que todos veem. Fala de um comportamento, uma vida habitual, algo externo, né? Então, que é veste nova. Está muito claro. O Senhor iria trazer, e trouxe, e nos deu, pela vinda do Espírito Santo, louvado seja o Senhor, uma veste nova. De tal forma que o nosso testemunho externo, aquilo que se vê de nós, os nossos hábitos,
O nosso comportamento é todo novo. Não é porque nós aderimos a filosofia tem demais aí, irmão. Não é porque nós viemos a participar de um grupo interessante de relacionamento. A igreja não é clube de filantropia. Embora a igreja seja, sim, filantrópica. Ela tem responsabilidade de cuidar de necessitados. Mas a igreja não é uma entidade filantrópica. Ela é uma entidade espiritual, ela é o corpo de Cristo. É muito mais que filantrópica, não é? Então, veste nova, obviamente, está apontando para aquilo que só o Espírito Santo pode nos dar. Novos hábitos, novas conversações, novo comportamento, novo testemunho. Veste nova. Não se põe, repetindo, verso 36, ninguém tira um pedaço dessa veste nova, aquilo que o Senhor veio trazer e nos daria pelo Espírito Santo no Pentecostes, né? Mas sobretudo trouxe nele. É ele quem apareceu diante dos homens vestindo uma veste que ninguém nunca antes viu. Não é? Quando João Batista viu essa veste, os irmãos viram o que aconteceu. O Senhor disse que ele foi o maior profeta do Velho Testamento, claro. Não é? Dos nascidos de mulher até ali, óbvio, até ali, ninguém é maior do que João. Porque João ia apontar o dedo e dizer, tudo que os profetas disseram sobre o Messias, eu, o Batista, João, tenho o privilégio agora de apontar o dedo e dizer, ele está aqui, eis o Cordeiro de Deus. Né? Por isso ele foi o maior. Quando ele viu o Senhor Jesus, que estava naquela fila, chamemos assim, dos que iam ao Jordão para ser batizados, ele cai diante dele, né? Para usar uma expressão. Ele diz, eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? Então, essa é a veste nova que o nosso Senhor Jesus usava. Uma veste de homem, homem como todos nós. Mas, por outro lado, totalmente outro. O vaso deleitável de Deus, o santo de Deus, o homem de Deus. Então, fica muito clara essa veste nova. Então ele diz, ninguém tira um pedaço de uma veste nova e o põe em veste velha. Não há como, deixe-me tentar parafrasear então, não há como reformar uma religiosidade externa, tentar levar a realidade para um ritual que em si mesmo já é morto. Porque eu, o Senhor Jesus, não sou o centro disso. Isso tudo se move sem mim. Eu estar dentro, eu estar fora, não faz a menor diferença para essas pessoas. Aliás, o Velho Testamento está cheio dessa tipologia, não é? Não é verdade? O templo de Zorobabel, inclusive, o templo de Herodes, da época do nosso Senhor, era um templo sem arca. A arca foi perdida desde os tempos de Salomão, quando o templo foi destruído. Templo sem arca. Mas para eles não fazia diferença nenhuma, o serviço continuava. Não é? Quanto, irmãos, do chamado cristianismo hoje é templo sem arca? Porque a atenção é chamada para coisas, para pessoas, para a prosperidade, para o que Jesus pode dar para nós. Ele é a ponte, Jesus é a ponte para nós alcançarmos o que nós quisermos. Assim que é pregado. Não é? Então, não se pode pôr um remendo, não se tira um pedaço de uma roupa que é nova, é totalmente nova, para se remendar uma velha, se colocar numa velha. Não tem remendo, não tem conserto, é o que o Senhor está dizendo. Tem que começar de novo. E olha a figura como ele ainda a amplia. Olha aí, por favor, verso 36. Pois que, ele vai explicar, rasgará a nova. E o remendo da nova, esse remendo é um tecido novo, né? É a veste nova, não se ajustará à velha. Então aqui tem duas coisas, para irmos para a próxima figura. Esse primeiro par acho que já está bem claro, não é? Assim espero, com a ajuda do Senhor. A primeira questão ligada a esse par, veste nova e veste velha, é: não há adequação. Onde está isso nesse versículo? Olhe lá no final do verso 36. O remendo da nova não se ajustará. Há traduções que usem a palavra assim, não condiz. Não condiz, não anda junto, não fala a mesma língua. Não condiz com a velha. Inadequação. As duas, veste velha e veste nova, nunca vão se combinar, se adequar. Não dá para tentar tirar um pedaço daquilo que é de Cristo
e tentar enxertar nos meus hábitos, nos meus comportamentos, na minha conversação. Vem, Jesus, vem comigo para os meus ambientes, vem aqui para os lugares que eu gosto de frequentar, vem aqui para os meus comportamentos, vem aqui para os meus hábitos, vem aqui para as minhas coisas. A maioria das orações, irmão, de modo geral no cristianismo, é feita assim. As pessoas querem a companhia de Jesus para tudo que elas querem fazer e acham que devem fazer. E chamam ele para vir junto. Mas a questão é que ele nunca vai. Porque o nosso Senhor, me permite com muita reverência usar um ditado que nós usamos aqui no mundo. Não é uma Maria vai com as outras. Já viu essa expressão? Nosso Senhor Jesus nunca vai se sujeitar a isso. Ele não é assim. Ele tem caráter. Ele sabe o que ele é. E ele é o que ele é. Ele quer fazer ao contrário. Ele quer nos chamar dali para aqui, para ele. Então, o primeiro item nesse primeiro par é que não há adequação. Porque o nosso amado Senhor nos deu novos padrões. É claro que não faremos isso hoje, mas você quer ilustração para você estudar? Você quer chegar em casa e meditar mais um pouquinho, seja hoje ou seja amanhã? Leia Efésios 4 e 5, esses 2 capítulos todos. Capítulo 4 começa com o capítulo 4 e 5 são sobre novos padrões, todos os 2 inteiros, novos padrões, que esse Senhor, com essa veste nova, veio nos dar para ser novos padrões nossos, novos hábitos, novos comportamentos, nova conversação. Então ele vai dizer, dos versos 1 a 16 de Efésios 4, que o primeiro padrão é unidade, unidade em amor, unidade nele. Dentro dessa unidade há diversidade de serviços, mas todos operam em uma única unidade ou em um único foco, que é qual? A edificação da igreja em amor. Isso é Efésios 4,16. Depois sabe o que ele diz no 17? Isso, portanto, digo, no Senhor testifico, não mais, olha a veste velha aí, não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais se tornaram insensíveis para cometerem com avidez toda sorte de impureza, e por aí ele vai. Então ele coloca a veste velha e contrasta com a nova, e diz, mas não foi assim que aprendestes Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Agora olha o que ele diz, no sentido de, quanto ao trato passado, veste velha. O trato passado, vos despojeis. Tire essa roupa. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo a concupiscência do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Efésios 4, 23. Aí ele vai dizer, e vos revistais, veste nova. Os revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, que são da verdade. Veste velha, veste nova. Novos padrões. O segundo elemento dentro desse primeiro par ainda, não só não há adequação, não há como tentar, me permita repetir isso, colocar Jesus nos nossos comportamentos, colocar Jesus nas nossas atitudes. Tome cuidado com isso, irmão. Tome cuidado com isso. Porque a maioria das pregações que você ouvir, já que hoje, que tristeza, que lástima, irmãos. Pessoas que estão ocupando púlpitos, chamados evangélicos, eles são coaches. Não são pregadores. Não conhecem a Bíblia. São psicólogos, coaches, que pregam autoajuda. Como se isso fosse ajudar alguém. Então, esse é o primeiro contraste, essa inadequação. Mas há outra coisa aqui, nesse primeiro par. Tudo aquilo que o Espírito Santo faz é orgânico. Guarde isso. Não é institucional. É orgânico. O que isso significa? A veste velha, ela é rígida. As fibras, as irmãs sabem isso melhor que nós, né? As fibras, de tão lavadas que estão, elas estão enrijecidas. Não há mais maleabilidade. Esse é o grande problema de uma veste velha. E o grande problema de colocar um remendo novo nela. Por que essa maleabilidade é tão importante? Vou repetir o que falei. Porque tudo que o Espírito Santo faz, porque ele é pessoa viva, que trata com vasos vivos. Então tudo que ele faz é orgânico, não é institucional. Que importante isso, irmão.
O próprio crescimento da igreja é orgânico. Nós não somos os mesmos que nós éramos há quase 40 anos atrás, quando começamos a nos reunir aqui, os mais velhos aqui. Nem como 30, 20, 10, nem 5, nem 3 anos atrás. Nós não éramos os mesmos. Por quê? Porque o Espírito Santo continua a nos revelar Cristo. Continua a nos revelar a palavra. Continua a expor os nossos corações, motivos, diante dele. E continua a nos purificar. Continua a nos capacitar. Continua a nos dar mais realidade espiritual pela sua graça, misericórdia, fidelidade. Não é? Então o crescimento de uma própria assembleia é um crescimento orgânico. E por isso nós falamos para os irmãos já várias vezes, e os mais velhos aqui vão se lembrar muito bem, muitas vezes falamos, um princípio espiritual assim, ó. A vida, a genuína vida, a vida de Deus, a vida do Espírito, é que gera a forma. Você já ouviu isso, não já? Quando um menino é pequeno, ele tem vida em si mesmo, é uma criancinha, não é? E vida perfeita, vida plena. Há uma explosão de vida ali. Só que ele é desse tamaninho, não é? A forma dele é aquela, tem que ser aquela, para aquela vida. Mas na medida que a vida cresce, a forma muda. E olha como muda. Alguns de nós aqui tínhamos bem mais cabelo, por exemplo, né? E bem menos ruga. Então a vida gera a forma. Eu penso às vezes que interessante seria, me lembro do meu avô, já velhinho, ele dizia algo muito interessante, aliás, muitas coisas interessantes. Ele também era um homem de Deus. Ele dizia assim, para os seus netos, se eu tivesse a minha cabeça nessas pernas. Né? Minha cabeça nessas pernas. Mas isso é impossível, não é? E nem é bonito, na verdade. Imagina uma criança de 20 anos com a maturidade espiritual, ou até mesmo natural, cronológica, de um ancião de 80. Essa é a coisa mais estranha desse planeta. Né? Então, meus irmãos, graças a Deus, o crescimento de uma assembleia é orgânico. E o crescimento de uma vida diante do Senhor também é orgânico. Por isso a forma vai mudando. Os mais velhos aqui sabem quantas vezes, ou por quantas vezes, a forma ou a maneira de, por exemplo, nós celebrarmos a mesa do Senhor mudou entre nós. Os mais velhos aqui também sabem quantas vezes a forma como os instrumentos cooperaram na adoração mudou. Desde que começamos a nos reunir. Não é? Em vários aspectos. Os irmãos sabem como a adoração em si, que tem uma relação direta com a revelação do nosso Senhor Jesus. A adoração é uma reação à revelação do Senhor Jesus para nós. A adoração não parte daqui para Deus. A adoração parte de Ele se mostrar a nós, então nós reagimos adorando a Ele. Isso é verdadeira adoração. Por isso nosso cântico mais básico é abre os meus olhos, Senhor. Que lindo esse que cantamos. Vários cânticos que nós cantamos têm esse tema de uma maneira ou de outra, não é? Mas esse que nós aprendemos por último é tão lindo, não é? Venho adorar-te, Jesus, porque abriste meus olhos e vejo teu rosto ante mim. Venho expressar meu amor. Reação, não é? É porque abriste os meus olhos e vejo o teu rosto. Graças ao Senhor, irmãos. Então, essas são as questões, primeiro, ligadas à veste velha e à veste nova. Não há adequação e a vida é que deve gerar a forma. Não pode haver interação entre veste nova e veste velha. Porque não há liderança do Espírito Santo no que concerne a esse assunto de vestes velhas. Vestes velhas é de homem velho, de hábitos velhos, de comportamento velho, de coisas velhas. Não há liderança do Espírito Santo aí. Há eu, e tentando usar o nome de Jesus para cuidar de mim, para me abençoar. Mas ele não age dessa maneira. Então esse é o primeiro par. Vamos para o segundo. Verso 37 e 38. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Aqui nós já temos o segundo e o terceiro par mencionados, né? O par do vinho novo e vinho velho e o par do odre novo e odre velho. Então aqui já está misturado essas duas figuras que nós vamos separar. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois que o vinho novo
romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Agora, e ninguém tendo bebido o vinho velho, então está aí para completar, né, esses 4 que faltaram aí, 2 pares, aí está o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Antes de explicar o segundo par, gostaria de explicar essa última frase. Nós vamos deixar esse assunto do vinho para um pouquinho mais para frente, o vinho, a comparação, mas deixa eu dizer para os irmãos por que é dito aqui o velho é excelente, ou o velho é melhor. Parece que é uma sequência positiva, um elogio aí, né? Que beber o vinho velho, quem prova um vinho novo e prova um vinho velho, vai preferir o velho, porque o velho está mais maduro, né? O velho é melhor. A ideia por trás dessa colocação é essa mesma, só que aqui o Senhor está usando, e atenção para isso, de uma forma imensamente negativa, como nós já vimos. É o velho contrastando com o novo. Então, o vinho velho aqui, em odres velhos, não pode ser uma coisa excelente no sentido que o Senhor aprova. No sentido espiritual, como seria? Uma confusão completa entre as figuras, se esse fosse o caso. E não é assim. O Senhor está dizendo com aqueles que beberam o velho, eles então preferem a ele, porque vão dizer que ele é melhor que o novo, ele é excelente, ele é melhor. Por quê? O Senhor está dizendo, vocês, escribas, fariseus, têm bebido vinho velho há tanto tempo, que vocês estão intoxicados com ele. Vocês só têm paladar para o vinho velho. E então, vamos começar por aí já que tocamos, o que significa o vinho velho? O vinho velho é o ensino e a tradição dos anciãos, dos escribas, dos fariseus. Vinho, ensino, guarde isso. E odre, vamos ficar do lado velho aqui primeiro. Odres são os próprios fariseus e escribas. Claro, se odres novos são esses vasos que o Senhor tem preparado por esse caminho que nós acabamos de compartilhar no capítulo 5, convicção de pecado, purificação, capacitação, novo interesse, nova ocupação, não é? Então esses são os vasos novos. E o vinho, e o vaso velho? E os odres velhos nesse contexto? Quem são? Estavam ali diante do Senhor. Os religiosos. Escribas, fariseus. Que vinho eles bebem? O vinho velho. Eles interpretaram a letra da palavra totalmente distante da realidade espiritual, e eles ministravam aos outros o quê? O ensino deturpado deles. Você dá um exemplo para ficar claro para os irmãos, para verem que essa interpretação é perfeitamente coerente com as Escrituras. Mateus capítulo 5. Várias vezes o Senhor diz o que lá? Para os seus discípulos. Ouvistes que foi dito. Foi dito por quem? Pelos antigos. Aliás, numa das expressões ele diz exatamente isso. Ouvistes o que foi dito pelos antigos, ou pelos anciãos. Não matarás. Aí nós pensamos, olha, eles estão falando que a lei diz, né? Mas na interpretação deles, era o assassinato. Puramente, unicamente. Se você usasse a sua língua para destruir a reputação de uma pessoa, não tinha problema nenhum. Você não matou ela. Não matarás, restrito ao ato externo. Aqui o que o Senhor vai dizer? Vai dizer que aquele, então, que usar a sua boca para falar de modo injurioso contra o seu irmão, ele já cometeu assassinato contra ele. Porque é assim no espírito desse que fez isso. Não adulterarás. Não tinha problema nenhum se as pessoas cobiçassem o que é do outro, particularmente nesse aspecto, né, sexual, não adulterarás, desde que o ato físico não fosse cometido. Estava tudo certo. Não adulterarás. Agora, se for pego em adultério, seria apedrejado. Né? O Senhor Jesus disse assim, ouvistes que foi dito pelos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que no seu coração
conceber intenção impura, já adulterou. O que você acha? Está vendo a diferença entre o vinho novo e o vinho velho? Então o vinho velho é o ensino adulterado dos fariseus e dos escribas que interpretaram a palavra de Deus sem o Espírito de Deus. E por isso ela se tornou uma letra morta, uma letra vazia. Aliás, é por isso que Paulo fala, a letra mata, lembra? Mas o Espírito vivifica. É exatamente por isso. Esse é o caminho dos fariseus. Tomaram a letra, interpretaram a letra e morreram e mataram os outros com a sua palavra. Então esse é o vinho velho, guarde isso. Vinho, o que se toma, o que se bebe, ensino. O ensino dos escribas e dos fariseus. E os odres velhos são eles mesmos. Os escribas e os fariseus. O Senhor está dizendo, vocês estão enrijecidos, para voltar à figura da veste. Vocês estão enrijecidos. Vocês não podem receber um vinho novo. Aliás, eu não colocar vinho novo em vocês é misericórdia. Porque se o vinho novo for colocado num odre velho, leia a parábola, ele vai romper o odre. Que era um saco de couro, acho que você sabe, né? Era uma vasilhinha, um saquinho de couro, que era usado para guardar o vinho. Ou água, pela jornada no deserto. Então, quando o odre era novo e o vinho era novo, o couro está macio e o vinho é novo. Então, o vinho vai fermentar dentro do saco de couro novo. E ambos se conservam. Porque à medida que o vinho fermenta e produz gás, ele não estoura o saquinho de couro novo, o odre novo. Porque o couro vai se adaptar ao vinho na sua fermentação. Por isso diz, ambos se conservam. O odre conserva o vinho e o vinho conserva o odre. Não era exatamente a hora de abordarmos essa mutualidade aí, mas já cheguei nela, né? Então olha que maravilha, irmão. Olha o que o Senhor está falando. Vinho novo. Nós já vimos o caminho, aliás, odre novo. Nós já vimos aí o caminho pelo qual o Senhor prepara odre novo, não é? Certo? Que são os vasos novos que Ele tem preparado. Por esse caminho, esses 4 passos que estamos aí há tantas semanas compartilhando. E o vinho novo não precisa dizer quem é, ou o que é. Precisa? O Espírito Santo, claro. Uma das figuras mais lindas dele na palavra é o vinho. Também o azeite representa o Espírito Santo. Porque vinho fala de gozo, de prazer, de alegria. Quando o Espírito Santo, repetindo, Atos 2:13, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja que aguardava no Pentecostes, aqueles que não entenderam aquela maravilha que estava acontecendo, eles não tinham muito o que dizer, e apesar de ser 9 horas da manhã, né, eles tiveram que dizer assim, estão embriagados. E a expressão lá é, estão cheios de vinho novo. Bonito demais. Porque eles estavam usando essa expressão de uma maneira pejorativa. Dizendo, olha, mal amanheceu, eu acho que essas pessoas aí já tomaram as 3 garrafas logo de manhã. E de um vinho doce, novo, que embriaga mais rápido ainda. Então eles falaram de modo zombeteiro, porque Atos 2:13 é assim, zombando deles disseram, estão embriagados. Mas eles estavam dizendo uma verdade maravilhosa, que nem eles conheciam. E eles estavam mesmo cheios de vinho novo. Mas não era esse que fica em odre de couro, não. É o vinho novo que desceu do alto, que desceu do céu, que encheu aquelas vasilhas. Que fez com que eles dessem um testemunho tão maravilhoso, que aquelas pessoas de outras línguas que vieram adorar em Jerusalém diziam assim, eles estão falando das grandezas de Deus, numa língua que ele não sabe, que é a minha língua materna. Mas ele é um judeu que fala um grego koiné, mais ou menos, né? Mas está falando árabe, está falando persa, está falando na minha língua. Essa foi a maravilha do Pentecostes. Porque o Espírito Santo desceu, vinho novo, e encheu os odres novos. Agora, que linda essa expressão, irmão. Vamos parar um pouquinho nela. Ambos se conservam. Nós podemos ficar o resto da noite aqui, sabia? Por causa dos textos na palavra de Deus sobre essa interação. Graça de Deus, vinho novo, o Espírito Santo. Resposta do homem, odre novo. Ambos se conservam. Na medida em que o Senhor nos dá mais graça, mais luz, mais revelação, mais do Espírito Santo,
mais vinho novo, é necessário que o odre responda. Porque vinho novo, odre novo, ambos, não é um lado só. Não está escrito assim, o vinho novo irá conservar o odre novo, certo? E nem está escrito, é o odre novo que irá conservar o vinho novo. O que está escrito são as duas coisas. O vinho novo, graças a Deus, o bendito Espírito Santo, na sua supremacia, na sua soberania, na sua ação maravilhosa em nossas vidas, Ele conserva, nos conserva como vasos novos. Ou é capaz, todo suficiente, para nos conservar como odres novos. Não fique só com esse lado da verdade. Vamos olhar o outro lado. Vasos novos, que respondem ao que Deus lhes tem dado, lhes tem falado. Eles conservam o vinho novo. E eles ampliam, como já falamos também, a capacidade, para que ampliam sua capacidade. Em resposta ao Senhor, ampliam sua capacidade, para que mais vinho novo seja depositado neles. Então nós vamos ter, meus irmãos, uma interação. Vaso e odre, odre e vaso. Se você perguntar onde começa, nós não temos dúvida, né? Começa no vinho. O que seria do Pentecostes, daqueles vasos que tinham sido preparados pelo Senhor, se o Espírito não descesse? Né? Tudo começa com Deus. Mas o Espírito Santo, ao descer, ele usou aquelas pessoas, preparando-as antecipadamente, ele usou aquelas pessoas como seus cooperadores. E quanto mais eles respondiam à direção do Espírito Santo, mais o vaso se ampliava. E mais do Espírito Santo era dado a eles. Então isso nós não podemos perder de vista, irmãos. Senão vamos ficar cambeta aí no nosso entendimento. Como se tudo dependesse de Deus, é Deus que tem que fazer, é Deus sempre, é Ele que faz, é Ele que fala. Ele que... A bondade, tem versículos que nós consideramos muito especiais. Mas precisamos colocar outros do lado deles. Por exemplo, sabe um que é muito apreciado por muitos? É a bondade de Deus que vos conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus que vos conduz ao arrependimento. Amém? É mesmo. Sem a bondade de Deus, ninguém seria conduzido ao arrependimento. Mas a questão não é essa. A questão é, quando conduzidos ao arrependimento, o que é que nós fazemos? Essa é a questão. Nós vamos aos pés do Senhor, nós nos humilhamos diante dEle, nós falamos, Senhor, essa é a verdade sobre mim. Eu sou cobiçoso, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu tenho visto, eu tenho a língua solta, eu gosto dessa ou daquela coisa, seja lá o que for, não é? Será que nos humilhamos assim ao Senhor? Oh, a bondade de Deus mais uma vez me conduziu ao arrependimento. Muito obrigado, Senhor. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E a língua continua solta. Aonde vamos assim? Isso vale para qualquer área da nossa vida. Então, meus irmãos, vinho novo, odre novo. Vinho novo, odre novo. Vinho novo, odre novo. Vamos remar nosso barco com 2 remos. Porque com um remo só, ele fica girando em círculos. Não sai do lugar. Vamos então avançar um pouquinho mais. Vinho novo e odres novos, já comentamos. Vinho velho e odres velhos, também já comentamos. Vinho velho, ensino e tradição dos anciãos. Odres velhos, os próprios fariseus e escribas. Se vinho novo fosse depositado ali, rompimento. Romper-se-ão os odres. Agora, abra por favor comigo em Marcos capítulo 7. É um capítulo já estudado, então não vou tomar mais desses 5 minutos que restam para nós, dos irmãos, mas eu queria que você abrisse, porque eu vou citar para você 6 elementos que compõem o vinho velho. E quem sabe, se o Senhor conduzir assim, no domingo de manhã podemos retornar um pouquinho a isso na reunião geral, onde nós compartilhamos a palavra de modo aberto, onde outros irmãos têm a oportunidade de partilhar. Mas abra, por favor, Marcos 7, e aí nós vamos terminar. Olha que nós temos aí o mesmo pessoal. Marcos 7:1. Reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas. Estão aí os odres velhos. Vindos de Jerusalém. Jerusalém, então, era o lugar onde mais tinha odre velho. Era ali mesmo em Jerusalém, no centro da religiosidade
externa, ritual, formal. E eles vêm com o seu vinho velho. Olha o verso 2, o ensino deles. E vendo que alguns dos discípulos de Jesus comiam o pão, de novo eles estão com problema com o comer, como nós vimos lá em Lucas. Comiam o pão com as mãos impuras ou não lavadas, certo? Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, olha aí, esse é o vinho velho. Eles não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, como se isso fosse preservá-los de impureza do coração. Preservá-los-ia de impureza física, né? Ótima medida de higiene, tudo certo. Mas achar que isso ia fazê-los mais santos no coração é uma loucura, né? E é isso que eles achavam. Então, a partir do verso 4 e em diante, disse para os irmãos que nós não vamos ficar entrando nos detalhes, verso 4 mostra mais do vinho velho, que eles ministravam e que entendiam que então era o excelente, o melhor, como vimos lá na parábola de Lucas 5. Agora, os detalhes aqui. Verso 6 diz assim: bem Jesus repreendendo esses odres velhos, fariseus e escribas, que ministravam vinho velho, tradições, religiosidades, letras sem realidade espiritual e tudo que já explicamos. Então ele diz assim: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, ou atores, como está escrito: este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha aqui. E em vão me adoram, fazendo o quê? Ensinando, olha o vinho velho aí. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Está claríssimo, né? Esse é o vinho velho. Então, vou deixar para que você leia esse capítulo também, Marcos 7, na sua casa mais uma vez. Eu vou citar para você, precisamos encerrar então, quais são os 6 elementos, componentes do vinho velho. E olha como eles são terríveis. Mas, por outro lado, como o nosso coração precisa ser sondado. Primeiro deles, o vinho velho, essa tradição, esse ensino da letra sem realidade espiritual, eles sempre ficam aquém da intenção do Senhor ao proclamar sua palavra. Por isso que nós temos lá em Mateus 6, como já falei, ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Ouviste que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. Porque essa interpretação formal, ritualística, externa da letra da lei, sem a compreensão da mente de Deus, sem a compreensão do Espírito de Deus, leva a esse tipo de resultado. Então, o primeiro elemento que compõe o vinho velho é que esse vinho velho, esse ensino, como que está aí no verso que nós lemos? Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Por quê? Porque o ensino deles, vinho velho, fica sempre muito aquém da palavra do Senhor e o que Ele quis comunicar na sua palavra. Eles ficam ali no raso, no superficial, na letra, como já explicamos. Está aí um primeiro dano tremendo. Segundo dano. Esse vinho velho, meus amados irmãos, ele produz cegueira em relação ao verdadeiro propósito da palavra. Tem uma ilustração aqui, localize depois nesse capítulo 7, muito impressionante. O vinho velho se tornou tão comum entre eles, que eles interpretaram a questão de servir, honrar pai e mãe da seguinte maneira: aquilo que eu posso dar para meu pai ou minha mãe, se eu oferecer ao Senhor, eu estou desculpado do cuidado com eles. Então você vai encontrar nesse capítulo 7 assim: vocês dizem, o que meus pais podem aproveitar de mim é corbã, ou seja, é uma oferta ao Senhor. Oh, irmãos, que coisa jeitosa essa. Porque a oferta ao Senhor é oculta, né? Ninguém sabe quanto foi dado. Se você deu R$1 lá, é R$1 que está dado, é sua oferta ao Senhor. E fazer essa oferta ao Senhor desculparia, eximiria os filhos de honrar e cuidarem dos seus pais. Está aí no texto. Então, nosso Senhor usa uma palavra aqui, olha, no verso... Deixa eu localizar essa para os irmãos, nesse capítulo. Ela é muito interessante.
Localize aí você depois. A palavra é jeitosamente. Verso 9. Então vamos lá. E disse-lhes ainda, olha aí, verso 9, Marcos 7, 9. Jeitosamente. Gente jeitosa era esses fariseus e saduceus e escribas. Muito jeitosos. Porque eles bebiam o vinho velho e eram odres velhos. Jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus. Eles não compreendiam o preceito de Deus. Né? E guardais a vossa própria tradição. Está vendo, irmão? Então esse é o segundo elemento. Acho que nós podíamos também colocá-lo assim. O vinho velho, quanto mais se bebe do vinho velho, religiosidades, coisas externas, tudo que falamos, pense sobre isso, irmão, ore sobre isso. Peça ao Senhor que elimine essas coisas de sua vida, lave essas coisas e caminhe em direção a uma realidade espiritual mais profunda, uma relação direta e pessoal com Deus. Não deixe que nenhum subterfúgio ocupe o lugar, nada, nem reuniões, nem Bíblia. A Bíblia pode ocupar esse lugar. Fariseus, saduceus tinham Bíblia, não tinham só não. Eles decoravam porções enormes da Bíblia. Sabia? De cor, sabiam. Então, podemos colocar esse segundo elemento da seguinte maneira. Perda da compaixão. Quanto mais se bebe vinho velho, menos compaixão se tem de outros. Claro, está se alimentando de coisas externas, formais, rituais, ocos, vazios. Perda da compaixão. Por isso, meus irmãos amados, quando Jesus se mostra entre as pessoas, como ele se mostrou, elas não podiam deixar de ficar maravilhadas. Não é isso que está escrito quando ele termina o Sermão do Monte? As multidões estavam maravilhadas da sua doutrina. Doutrina, olha só, doutrina, vinho novo, ensino. Não é? Ensino do Espírito, o Espírito da verdade, que falava através da pessoa do nosso Senhor, porque Ele é a verdade, vinho novo. Então eles diziam, o texto diz que eles estavam maravilhados da sua doutrina, porque Ele ensina como quem tem autoridade, e não como os escribas, os odres velhos, que ministram vinho velho. Então, perda da compaixão, pense nisso. Você é um irmão compassivo? Você é compassivo com sua esposa e seu marido? Você é compassivo com seus filhos? Você é compassivo com os irmãos? Você é compassivo com os que não têm o Senhor? Você tem compaixão? Ou você tem críticas? Terceiro, vinho velho instila um senso de superioridade. Terrível. Realmente é um veneno do inferno. Quanto mais vinho velho se bebe, mais a pessoa acha que ela é superior, religiosa, exclusiva. Compreende? Não era assim, os escribas e fariseus? Claro. Eles viam os gentios, mal olhavam para eles. Cães, imundos. Eles viam os samaritanos, viravam para cá também, mestiços. Né? E olhavam para eles, os santos. Mas o Senhor olhava para eles, os hipócritas. Você vê, irmão? Então o vinho velho instila um senso de superioridade e de exclusividade. Nós não somos nem superiores e nem exclusivos. Nós e nós mesmos somos um nada. A questão é que o Senhor pôs a mão em nós. Começou a modelar o barro. Continua modelando e continua colocando vinho. É isso que nos faz ser quem somos. Número 4. Já citei enquanto compartilhava. Aplaca a consciência. O vinho velho. Eu pratico isso, eu pratico aquilo, eu não pratico aquilo, eu pratico mais isso, agora eu pratico mais isso. E aí, os antigos tomaram a Torá e escreveram o Talmud. Não é? Com centenas de mandamentos de tudo quanto é jeito. Lava a cama e lava vaso e chega no sábado, você pode andar só 1 milha e o ovo que a galinha botou na cesta, você pode comer no sábado, mas o cara botou no sábado, você não pode comer. No sábado você só pode tomar água, mas não pode fazer gargarejo, porque gargarejo é trabalho. Os irmãos acham que eu estou brincando? Assim eles interpretaram o não trabalharás no dia de sábado. Não pode nem fazer gargarejo, é trabalho, pode só tomar água. Número 5. Quanto mais vinho velho tomamos, mais nossa vida é regida por regras e não por princípios.
E o Senhor quer nos ensinar a viver uma vida por princípios. Todos vós tendes a unção que vem do Santo. E todos tendes percepção. Não é lindo? Vida regida por princípios, não por regras. E número 6, para terminar. Não tratam com o coração. E aí, se você for diligente e ler Marcos 7, você vai ver que o Senhor menciona 3 vezes a palavra coração aí. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Não é? E aí ele vai dizer assim, que eles se preocupam lá com lavar tudo, lavar a mão, lavar os alimentos, lavar a cama, lavar vasos, né? Mas o Senhor diz assim, de dentro do coração do homem, coração de novo, é que procedem os maus desígnios, furtos, homicídios, adultérios. E a lista é longa. Ele vai terminar assim, a soberba e a loucura. De dentro do coração do homem. Graças a Deus, o Espírito Santo é vinho novo que trata com odres novos. Mas vamos nos lembrar, meus amados irmãos, ambos devem se conservar. Nós precisamos conservar a habitação do Espírito Santo em nós. Os irmãos sabem que sentido eu estou dizendo. Nós que já somos selados com o Espírito, nós precisamos conservá-lo, a presença do Senhor em nós. Porque nós podemos perder o senso da presença do Senhor. Não entristeçais o vinho novo, o Espírito Santo, no qual fostes selados. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis a palavra de Deus. Não resistais ao Espírito Santo. Não é assim? Então que o Senhor nos ajude nisso. E essa parábola então termina esse lindo capítulo, mostrando essa tríade aí para nós, e esse contraste. Que o Senhor continue nos ajudando, irmãos, e que seja assunto de oração para nós. Porque nós realmente precisamos ser despidos de vestes velhas, para sermos vestidos de vestes novas. E o resultado expresso é realidade. O que nós somos aqui, nós somos ali, nós somos acolá, nós somos no quarto fechado sozinhos, nós somos andando pela rua, nós somos diante de um, nós somos diante de outro, a mesma coisa. Sem hipocrisia. Simples. Porque é aquilo que o Senhor tem feito em nós, é aquilo que Ele é para nós. O Senhor nos ajude nisso, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, entregamos a Ti as Tuas palavras, confiados de que aquilo que não podemos expressar, o Senhor o pode. O que não podemos ensinar, o Senhor o pode. Habilita, Senhor, cada um de nós para guardar Tua palavra, esse vinho precioso do Espírito, no nosso coração e oferecermos lugares mais amplos ao Senhor em nós, para que o Senhor amplie o espaço de nossas tendas e encha-nos mais e mais com esse vinho novo. Queremos ser uma expressão mais clara da Tua graça, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor assim nos separou para isso. Bendito seja Teu nome. Completa Teu trabalho em nós, Senhor. Não nos deixe à beira do caminho. Assim oramos, confiados e felizes, porque nós somos Teus, assim como o Senhor é nosso. Bendito seja o Teu nome. Amém.